Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é Yas e eu sou professora da matéria mais bonita do mundo, que eu nem preciso te lembrar que eu tô falando de matemática, e eu tô muito feliz que você tá aqui hoje comigo nesse projeto tão legal pra gente ver aí conteúdos de matemática e também de outras matérias focados aí no Enem. Então vamos começar esse nosso projeto juntos hoje. Hoje a gente vai falar de aritmética no Enem. E pode ser que esse nome, aritmética, não seja tão familiar assim para você, que você não entenda muito bem. O que eu quero dizer quando eu falo de aritmética? Então eu vou te lembrar que aritmética vem de aritmos, uma palavra grega que significa número. Então já dá para entender mais ou menos o que a gente está falando, né? É o primeiro campo da matemática a emergir, que é o estudo dos números, a contagem, quantificar as coisas, atribuir valor numérico para as coisas. Então a gente está falando de operações, as operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. E os conceitos que vêm junto com isso, que a gente vai dar uma olhadinha já já. Então falar de múltiplos, divisores, número primo, MMC, MDC. E no Enem, isso aparece numa porcentagem aí boa, tá? Se a gente for pensar nos últimos 10 anos, cada prova tem pelo menos ali umas 3, 4 questões de aritmética. E essas questões variam entre fácil e média, ou seja, já que a gente está falando de Enem, tem o TRI, sua prova precisa ter coesão. Então essas questões fáceis e médias são questões que você tem que acertar, a gente não pode perder essas questões na prova, fechou? Então, muito importante essa nossa aula para você garantir aí essa coesão, né, esse TRI do Enem nessas questões fáceis e médias que a gente não pode perder. Combinado? Dentro de aritmética, o Enem trabalha em duas vertentes, beleza? A gente tem 70% aí das questões de aritmética, falando sobre sistemas de numeração e sistema métrico decimal, e a gente tem os outros 30% focado em múltiplos e divisores e em probleminhas envolvendo aí as 4 operações, beleza? E você pode estar pensando o seguinte, Yas, se aritmética é o estudo dos números, todas as questões são de aritmética, porque em todas as questões a gente está falando de números. E não é um pensamento errado, né? Só que pensa que a questão quer te avaliar em algum ponto. E não são todas as questões que têm o foco de avaliar se você sabe fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação. E é assim que as questões de aritmética se diferem das outras. Elas estão focadas nisso. Elas querem testar essa habilidade sua, a habilidade de trabalhar com os números. Combinado? Fechou? Bom, antes da gente ir para a prática dos exercícios, eu queria apresentar alguns conceitos importantes de aritmética. Não necessariamente a gente vai ver eles caindo nas questões de uma forma muito direta, a questão, né, querendo saber qual que é esse conceito, mas é importante a gente ter a noção desses conceitos. Então eu trouxe algumas definições aqui pra gente, beleza? Um pouquinho mais rápidas e mais informais, pra gente entender o que significa cada um desses caras e como que esse entendimento ajuda a gente depois na hora de fazer as questões, fechou? Então vem comigo, ó. A primeira coisinha que eu coloquei aqui é o conceito de múltiplos. E talvez esse seja o que mais aparece aí nas questões de aritmética. Quando a gente está falando de um múltiplo de um número, eu estou falando de todos os resultados possíveis da multiplicação desse número, e aqui eu estou definindo para os nossos números inteiros, beleza? Então os números positivos de contagem, né? Contando 0, 1, 2, 3 e também todos os opostos, né? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Tô definindo aqui para os inteiros. Então, falando de múltiplo, eu tô falando de todos os possíveis resultados quando a gente multiplica um número inteiro por todos os outros, beleza? Então, por exemplo, né? O 15, ele é um múltiplo do 3. Por que ele é um múltiplo do 3? Porque ele é o 3 vezes um número inteiro, que é o 5, né? Então, o 15 é múltiplo do 3. Um exemplo aí de contexto envolvendo múltiplos para a gente ter noção do que a gente está falando, né? Junto com esse conceito de múltiplos, a gente tem também o conceito de divisores. Sabe o que eu falei? 15 é múltiplo do 3, porque é o 3 vezes o 5. A gente diz também que o 3 ele é um divisor do 15, né? Porque eu consigo colocar o 3 uma quantidade inteira de vezes dentro do 15, né? Exatamente 5 vezes. Então, o conceito de divisores aqui, ó, um número inteiro é divisor de outro, se nele está contido uma quantidade aí inteira de vezes. Tem um outro modo também da gente enxergar essa noção de divisores
Pensando no nosso algoritmo da divisão. Quando a gente faz a divisão ali entre os dois inteiros e a gente tem um resto zero, isso já indica pra gente que a gente está fazendo ali uma divisão exata, né, que a gente conhece, e que esse número, né, que está dividindo, ele é o divisor do nosso dividendo. Beleza? Combinado? Múltiplos e divisores puxam outros 3 conceitos que também é bom da gente ver. Eles aparecem menos, mas podem aparecer. E a gente sempre conta com todas as possibilidades, né? Conceitinho de número primo, um conceito muito importante e uma definição bem delicada, tá? Um número primo aqui a gente vai considerar como um número inteiro maior do que 1, que ele tem exatamente 2 divisores. Nada mais e nada menos do que 2 divisores. O 1 e ele mesmo, beleza? Quer ver um exemplo de número primo? O 7, né? O 7, ele só tem como divisor ali o 1 e ele mesmo, o próprio 7. Então, ele é um exemplo aí de número primo. Fechou? Bom, mais 2 conceitinhos aqui intimamente ligados a múltiplos e divisores. MMC. MMC provavelmente aí vocês conhecem bastante, né? É o nosso mínimo múltiplo comum entre 2 valores ou entre 3 valores e assim por diante. E ele é o nosso menor múltiplo comum entre ali os valores, fechou? Então conheço os múltiplos de um número, conheço os múltiplos de outro. O menor cara que eles têm em comum é o MMC entre eles. Tranquilinho? A gente costuma usar MMC em situações em que a gente quer simultaneidade, né? Coisas acontecendo ao mesmo tempo, encontro, enfim. Tranquilinho? MMC? Bom, MDC, parecido. Só que aí no MDC a gente está falando do máximo divisor comum, né? Ou seja, o maior divisor comum entre 2 ou mais valores. Nesse caso eu estou falando de divisores, enquanto lá no MMC a gente estava falando de múltiplos. Tranquilinho? Então encontro os divisores de um número, encontro os divisores do outro. O maior cara que divide esses 2 ou mais números que a gente estiver falando é o MDC entre eles. E aí a gente usa justamente em situações que a gente quer dividir as coisas ali pensando em algo em comum. Beleza? Bom, esses 5 conceitos, eles são muito importantes de início para a gente chegar de fato nas questões de aritmética. Como eu tinha falado para vocês, eles não vão cair diretamente sendo cobrados nas questões de aritmética, mas a gente usa esses conceitos para conseguir resolver as questões. As questões de aritmética, elas têm como base também o seu raciocínio lógico, beleza? Então tem muitas questões de aritmética que a gente olha e a gente pensa assim, nossa, essa é uma questão de raciocínio lógico. Às vezes não é, mas eles são intimamente ligados também. Tranquilinho? Fechou? Tudo bem esses conceitos? São importantes, beleza? Não só aqui nas questões que focam em aritmética, mas nas questões de matemática no geral. É importante a gente ter esses conceitos aí em mente. Bom, agora, para a gente ir aplicando essa aritmética no Enem, para a gente ir vendo como que o Enem cobra as questões de aritmética, eu convido você comigo agora para a gente resolver uma questão do Enem de 2022. Uma questão que envolve aí a ideia de múltiplos e divisores. E essa questão fala assim, ó, um atleta iniciou seu treinamento visando as competições de fim de ano. Seu treinamento consiste em 5 tipos diferentes de treinos. O treino 1, treino 2, treino 3, treino 4 e treino 5. E aí ele deu os nomezinhos, né? T1, T2, T3, T4 e T5 pra gente. A sequência dos treinamentos devem seguir essa ordem. E aí ele dá pra gente 13 dias e uma sequência de treinamentos. Então ele tá bem organizadinho aí nesses 13 dias. Essa é a ordem dos treinamentos. Ele fala pra gente, né, ó, a letra R significa repouso, então ele faz o treino 1, repousa 2 dias, treino 2, repousa 2 dias, treino 3, repousa 1 dia, treino 4, repousa 2, treino 5 e mais um repouso, né? Após completar a sequência de treinamentos, o atleta começa novamente a sequência a partir do treino T1 e segue a ordem descrita. Ou seja, ele tá falando pra gente aqui, né, ó, que existe um padrão. De 13 em 13 dias, ele vai sempre repetindo esse padrão de treinamento. Após 24 semanas completas de treinamento, se dará o início das competições. A sequência de treinamentos que o atleta realizará na 24ª semana de treinos ele quer que a gente dê a sequência de treinos da 24ª semana desse atleta. Vamos lá, então? Então vamos resolver esse primeiro exercício, né? Esse nosso exercício 1, que é um exercício do Enem de 2022, que envolve a ideia de múltiplos e divisores. Yas, por que ele envolve essa ideia de múltiplos e divisores?
Porque olha só, a gente tem 13 dias e uma sequência de treinamentos nesses 13 dias que vai se repetindo de 13 em 13 dias. E aí você tem uma quantidade de semanas, logo uma quantidade de dias, então você tem também alguma divisão para ser feita aí dentro. Começou a fazer sentido? Sim? Vamos começar com essa ideia de 24 semanas? Quando a gente fala de 24 semanas, se a gente pega esse 24 e multiplica por 7, né, que a gente considera a semana aí de 7 dias, se a gente multiplica isso daqui por 7, a gente tem a quantidade aí de dias que esse atleta vai estar treinando até a nossa 24ª semana, né? E aí, ó, 24 vezes 7, ó a aritmética aqui, operações aí, né? Bom, 20 vezes 7, a gente tem 140, né? 4 vezes 7, 28, 140 mais 28, 168 dias, né? Ou seja, esse atleta tem aí até o início das competições 168 dias. E eu quero saber qual vai ser o treino dele. Esses treinos, eles se repetem a cada 13 dias. Então, basta que eu encontre quantas vezes esse padrão de 13 dias cabe aqui dentro desse período, beleza? Essa ideia de caber, a gente está falando da divisão, né? Então, agora eu vou pegar esse meu 168 dias e eu vou dividir isso daqui por 13, né? Porque é o padrãozinho de 13 em 13. E aí, olha só, essa divisão não é uma divisão exata. Yas, você está falando isso porque você já fez essa divisão muitas vezes? Não. Eu estou falando isso porque a gente grava, né, que o 13 vezes 13 é 169, não é? E esse cara é 168. Então, a gente já sabe que essa divisão não dá exata. E ela tem que dar menos do que 13, né? Só que é um menos bem pouquinho. Então, com certeza, é o 12 vezes o 13. Concorda comigo? Sim ou não? Bom, com certeza isso daqui vai dar 12 vezes 13, né? E aí, como que eu posso encontrar também essa multiplicação do 12 vezes 13 de um jeito mais rápido? Vem comigo, ó, 13 vezes 13, 169, a gente grava do 13 ao quadrado, né? Só que eu tô falando agora de 13 vezes 12. Ou seja, lá daquele 169, a gente vai tirar 13. Bom, então do 69, tirando 13, eu tenho 56. Então, 156. Fazendo aqui a nossa subtração, sobra 12. O que eu preciso agora? Eu preciso identificar o que cada um desses resultados significa. Esse é o tchan da nossa questão. Identificar os elementos do nosso algoritmo da divisão. Tá vendo como a questão está testando se você consegue fazer um problema com as 4 operações, especificamente aqui com a divisão? Por isso que é um problema de aritmética, fechou? Olha só, 168 dias dividido aí por 13 ciclos que a gente está fazendo, né? 13 dias, perdão, que corresponde a um ciclo, né? A gente encontrou 12. Ou seja, ele consegue fazer nesses 168 dias 12 ciclos completos, né? 12 ciclos completos. E o que sobra? Bom, sobra 12 treinos. Ele não conseguiu completar os 13 treinos, parou ali no 12º treino, né? Ou seja, nas 24 semanas, lá na última, na 24ª semana, ele finaliza a 24ª semana, olha só, ele finaliza a 24ª semana tendo feito 12 ciclos completos e mais 12 treinos. Se ele finalizou com 12 treinos, é porque ele finalizou no 12º treino, né? E aí, ó, volta aqui para o nosso exercício para a gente ver onde que era o 12º treino. 12º treino era o nosso T5, né? Então, se a gente for olhar os treinos da 24ª semana, são 7 treinos, porque a gente está falando de semana, né? E tem que terminar no T5. O que a gente pode fazer? A gente pode ir indo de trás para frente, né? Ó, vou colocar o T5 aqui. E aí, antes do T5, a gente tem 2 repousos. Antes dos 2 repousos, a gente tem o treino 4.
Antes do treino 4, a gente tem um repouso. Antes desse repouso, a gente tem o treino 3. E antes do treino 3, a gente tem mais um repouso, né? Então, olha só, os nossos treinos da 24ª semana, ele começa repouso, treino 3, repouso, treino 4, repouso, repouso, treino 5. A alternativa que a gente tem, repouso, treino 3, repouso, treino 4 e assim por diante. É a nossa letra B de bola, né? A alternativa B de bola. A gente tem essa representação de treino. Tranquilinho? E assim a gente mata essa primeira questão de aritmética. Ficou claro por que é uma questão de aritmética? Quando a gente define aí uma questão, ela é de tal coisa, é justamente porque o que a questão quer avaliar de mim? Essa é uma questão que quer avaliar se você entende aí a divisão e o que cada carinha da divisão significa. Assim a gente conclui o que o comando pedia pra gente. Legal? Sim? Questão super recente, super bacana. Uma questão que não era difícil e que não era bom perder essa questão. Pensando em Enem, pensando em TRI, podia cair sua nota. Fechou? Bom, tem mais exercício pra gente fazer. E a gente vai fazer mais exercício agora. Do outro lado da nossa lousa. Vamos explorar mais alguma parte da aritmética. Nesse primeiro exercício a gente explorou aí múltiplos divisores, 4 operações. Vamos ver o que mais tem pra gente explorar dentro da casinha da aritmética. Vamos dar uma olhadinha agora nessa questão 2. Aqui agora é um exercício Enem 2020 e é um exercício que fala do nosso sistema métrico decimal, né? Olha só, vamos ler junto. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Ele dá a imagem pra gente aí de um carrinho, né? A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? E aí ele dá alternativas pra gente, importante a gente dar uma olhada nas alternativas, né? Todas em notação científica, e a gente tem sempre 1 vezes uma potência de 10, né? Então, o que vai diferenciar uma da outra aí mesmo é a potência de 10. Bom, esse exercício 2 trabalha com conversões no nosso sistema métrico, né? Sistema aí de medidas. E agora a gente está falando de medidas de comprimento, né? Ele dá pra gente uma informação muito importante de que 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Importante tomar muito cuidado nisso do milionésima, beleza? O milionésima tá ligado ao milhão e não ao 1000, beleza? Se fosse o 1000, ele ia falar milésima parte do metro, beleza? Quando ele fala milionésima, eu tô falando de milhão, tudo bem? E essa ideia de parte é porque eu tô falando de uma divisão, né? Então é o metro dividido em 1 milhão de partes. Deu para entender o que a gente está falando aqui? Sim? Essa vai ser a primeira informação que eu vou colocar no nosso exercício, beleza? Então, ó, o micrômetro, vou chamar ele de micro, uma coisa mais íntima aqui nossa, ele vai ser o metro, que eu vou colocar somente M, dividido por 1 milhão. Milionésima parte de 1 metro. Tranquilinho? Só que, nas alternativas a gente está falando de notação científica, de potências de 10. Então eu já vou transformar esse cara em potências de 10. A gente relembra um pouquinho de potência também, que é bem importante nessa questão, e quando a gente fala de sistema métrico num geral, né? Aqui eu tenho o 1 e 6 zeros, né? Então a gente pode escrever M sobre o 10... A sexta, né? O 10 à sexta é 1 com 6 zeros.
Só que esse cara aí embaixo não tá bacana, né? Como que a gente leva para cima? Multiplicando o nosso expoente, que é o numerizinho ali em cima, por menos 1, né? Então, ó, fica 10 a menos 6 metros. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão. Fazer essa troca das unidades de medida, porque as questões de sistema métrico, geralmente elas querem treinar se você tem essa habilidade de conversão. Eu preciso converter uma unidade ali na outra. Então, eu converti o micrômetro no metro. 1 micrômetro a gente sabe que é 10 a menos 6 metros. Só que não era essa a resposta que ele queria, beleza? Lembra de etapas, né? Porque com certeza tem ali um 10 a menos 6 que com certeza muita gente marcou. Só que o que ele quer é o comprimento da miniatura do carrinho. E ele falou pra gente que o carrinho ele tem 100 micrômetros de comprimento. Então eu preciso pegar os 100 micrômetros e só o que eu preciso trocar é o micrômetros, pelo que a gente acabou de encontrar. Então olha só, o nosso carrinho, né, ó, o carro, ele tem 100 micrômetros de comprimento. E o que eu faço? Micrômetro a gente encontrou ali em cima, 10 a menos 6. Então, é 100 vezes o 10 a menos 6 metros. Aqui a gente já converteu para metro. Só que lembra que ele pediu em notação científica, né? Então, eu preciso ali um numerito de 1 a 9 multiplicado por alguma potência de 10. Então, eu preciso lidar com esse 100. E aí, belíssimo, o 100 não é o 10 vezes o 10? Então, ele é o 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6 metros. Lindo! Só que não tem nenhuma resposta assim, né? Propriedade da potência. Se você não lembra de potência, a gente relembra aqui rapidinho, não tem problema. Quando eu tenho duas potências de mesma base multiplicadas, a gente soma os expoentes. Potências de mesma base multiplicadas, a gente soma os expoentes. Então, olha só, eu vou manter a minha base, 10, e eu vou somar meus expoentes, né? 10 mais menos 6. 2 mais menos 6, né? 2 menos 6, que é menos 4. 10 a menos 4 metros. E cadê aquele 1 que tinha que ter? Bom, 1 vezes o 10 a menos 4 continua sendo 10 a menos 4. Aquele 1 é só para estar bonitinho no formatinho de notação científica, né? Mas ele ali na nossa multiplicação não faz diferença. E assim a gente chega no resultado, então, dessa questão, fazendo essa conversão de medidas, trabalhando com o sistema métrico decimal. Temos como alternativa, a alternativa C, né? C de casa, responde a nossa questão. Tranquilinho? Gostaram dessa questão? Muito boa, né? Muito bacana, mas fácil da gente errar também, da gente parar a questão aqui no 10 a menos 6, usar isso como resposta, por isso é importante traçar aí um bom caminho de resolução, mas tá resolvido aí pra gente mais uma questãozinha de aritmética, agora nesse outro lado, no lado do sistema métrico decimal. Importante, quando você for estudar, estuda conversões de medida, beleza? Principalmente comprimento, relaciona isso com área, com volume, massa, capacidade. É muito importante ter isso na nossa prova, não só em questões de aritmética, mas lá em geometria, por exemplo, que às vezes tem que calcular uma área, calcular um volume. Isso pode ajudar bastante e com certeza vai, né? Fechou? Legal essa questão? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma! Vamos de exercício 3? Vamos de exercício 3. Para a gente treinar mais um pouco aí de aritmética, vem comigo aqui no exercício 3. O exercício 3 é um exercício de sistemas de numeração. E vai trazer um sistema geralmente diferente do nosso, mas não precisa se preocupar com isso que ele explica, ó, bonitinho, dá até exemplos. Vamos dar uma lida, Enem 2021, sistemas de numeração. Uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são 1001 e 1100, respectivamente. A operação de adição na base binária segue um algoritmo similar ao utilizado na base decimal.
como detalhado no quadro. E aí ele dá pra gente um quadro bem bacana, em que ele dá os números e como seria o resultado da soma desses números, né? Então, 0 mais 0 daria 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, e 1 mais 1 aqui pra gente dá 10. Então, tá vendo? Nem o 1 mais 1 igual a 2, a gente consegue ter certeza na matemática, né? Às vezes ele é igual a 10. Por exemplo, na base binária, a soma dos números 10 e 10 é 100, né? Como apresentado, ele mostra aqui pra gente o exemplinho, né? Ó, o 0 com 0 e o 1 mais 1 dando 10. Vamos para o que a gente tem que fazer agora no comando. Considerando as informações do texto, o resultado da adição 9 mais 12 será representado na base binária por... E aí ele dá pra gente ali algumas alternativas pra gente fazer aí a soma, então, 9 mais 12 na base binária. Então a gente tem um sistema de numeração diferente do nosso. A gente tem nosso sistema decimal, e aí a questão apresenta pra gente um novo sistema, que é aí o sistema binário, onde só tem o 1 e o 0 para representar as quantidades, os números que a gente quiser representar. Ele diz pra gente que nessa base binária, ó, nessa base binária, o número 9, ele é, olha lá, número 9, 1001. 1001, e o número 12, ele é o 1100, beleza? Esses números na nossa base binária. E o que ele pede pra gente é para somar esses números sabendo que 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1, e 1 mais 1 é 10, beleza? Agora você tem propriedade, licença poética, para chegar na mesa com seus amigos e falar, sabe quanto que é 1 mais 1? E eles vão falar 2, você vai falar, depende do sistema de numeração, e aí você ganha ali uma rodada de suco com os seus amigos. Então vamos fazer a soma desses números? Vamos fazer 9 mais 12? Ó, 1001, que é o nosso 9, e o 1100, que é o nosso 12. Se a gente for começar pelas unidades, nas unidades a gente tem o 1 mais o 0. 1 mais 0 ainda é 1 nessa nossa base binária. Depois a gente tem 0 mais 0 ali na dezena, né? 0 mais 0 ainda é 0 na base binária. Depois na centena a gente tem 0 mais 1, que ainda é 1 na nossa base binária. E por fim, na unidade de milhar, a gente tem 1 mais 1, que você não vai colocar 2, você vai colocar 10, conforme está lá no quadro, né? 1 mais 1. 10. E aí a gente somou 9 mais 12 na nossa base binária. O que podia dar errado nessa questão, Yas? Não é que podia dar errado, às vezes de repente podia até dar certo, mas onde você poderia talvez se perder? Querer entender como que isso daqui foi montado, fazer o 9 mais 12 como 21 e tentar escrever o 21 na base binária. Esse não seria o melhor jeito. O melhor jeito seria a gente usar o quadro de gatilho de solução. Bom, ele me deu somas ali 1 com 0, 0 com 1, então usar direto pensando na soma, beleza? Então, ó, portanto, vamos responder, né? 9 mais 12, aqui pra gente na base binária, seria, ó, 10.101. Assim a gente teria que responder aí essa questão. E aí a gente tem a alternativa D de dado, né? Respondendo o nosso exercício 3 aí de aritmética com foco em sistemas de numeração. O Enem gosta muito dessas questões de sistema de numeração, então ele costuma te dar um sistema de numeração diferente do nosso, mas quase sempre fazendo um bom paralelo, né, para você não ficar também tão perdido assim do que está sendo falado, explica muito bem, já que não é o nosso sistema de numeração, né, padrão que a gente costuma utilizar, e pedir ou uma operação ou alguma representação de algum número, né, tem os números romanos, que o Enem gosta de explorar bastante os números romanos, é uma boa dica aí de estudo tratando-se de aritmética, estudar um pouquinho dos números romanos, a gente acaba, né, sabendo o que é o X e o que é o I, mas tem outras letrinhas também que são importantes, configuração dos números romanos também é bacana, isso pode cair bastante, então exercício 3 aí é de aritmética e é de sistemas de numeração. Tranquilinho? Legal? Já cansaram? Ainda não, né? Acho que vocês não estão cansados ainda, eu acho que dá pra gente fazer mais exercício. E a gente vai fazer, né? Vamos fazer mais exercício? Exercício de aritmética é uma delícia, porque você se sente o quê? Você se sente ali no ensino fundamental, fazendo as suas continhas,
Vamos fazer então exercício 4 agora, mais um exercício aí pra gente. Vamos trabalhar mais alguma parte da aritmética. Quanto mais repertório a gente tiver, mais seguro, mais segura você vai se sentir no Enem, né? Não deixa o Enem te derrubar, hein? Vamos para o nosso próximo exercício. Vamos de exercício 4. Exercício 4. O que será que é o exercício 4? Espera da gente, vamos dar uma olhada, ó. Enem 2021 tá recente, hein? Problemas com as 4 operações. Vamos lá, exercício 4. Uma unidade de medida comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados. Um fazendeiro decide fazer um loteamento utilizando 3 hectares de sua fazenda, dos quais 0,9 hectare será usado para a construção de ruas e calçadas, e o restante será dividido em terrenos com área de 300 metros quadrados cada um. Os 20 primeiros terrenos vendidos terão preços promocionais de R$20.000 cada. Promoçãozinha, coisinha simples. E os demais, R$30.000 cada. Nas condições estabelecidas, o valor total em real obtido pelo fazendeiro com a venda de todos os terrenos será igual a... Ele dá pra gente valores aí pra gente considerar em real, que esse fazendeiro vai obter com a venda desses terrenos. E aí, assim, Enem, né? Textão, contou a história inteira do fazendeiro pra gente, fez toda uma novela ali, um enredo do Valcir Carrasco pra gente. E é importante que, para você não perder tempo lendo essa questão muitas vezes, pega os principais pontos dela, beleza? Principais pontos dessa questão. A conversão de hectare para metro quadrado, beleza? 1 hectare, 10.000 metros quadrados. Primeira coisa, eu vou colocar aqui na lousa o que era importante de você marcar aí na sua prova, tá? Então, primeira coisa, 1 hectare, 10.000 metros quadrados. Depois ele fala pra gente que esse fazendeiro, ele tem 3 hectares. Só que 0,9 hectare ele vai usar para construir ruas e calçadas. Então, esse fazendeiro tem 3 menos 0,9 hectare para os terrenos, né? Porque o 0,9 ruas e calçadas. Então, ele tem, de fato, 2,1 hectares aí para ele fazer o que ele quiser. E o que ele quer fazer? Ele quer pegar essa quantidade toda de terra e quer dividir em terrenos. Terrenos que terão todos 300 metros quadrados. Então, ó, ele quer terrenos de 300 metros quadrados. E aí ele te dá uma super promoção, para tudo. Os 20 primeiros terrenos sairão por singelos R$20.000 e os outros, que a gente não sabe quantos, sairão por R$30.000 cada um, beleza? Ó, 20 primeiros. Com os 20 primeiros, ele vai faturar R$20.000 em cada, né? E o restante, ele vai faturar R$30.000 cada. Com isso daqui, você entendeu o problema e o que ele te pede no comando é quanto que ele vai faturar. Ele vai faturar muito, a gente já consegue ter noção, né? Mas a gente precisa desse valor. E para isso, a gente precisa tomar muito cuidado com essas unidades de medida. Vai ser uma questão, inclusive, que ela não só trabalha com esse problema das 4 operações, mas também a gente vê sistema métrico aqui. Vamos devagar? Vamos do que a gente não tem? Ó, para eu saber quanto que ele vai faturar, eu preciso saber quantos terrenos vão custar R$20.000 e quantos terrenos vão custar R$30.000. Eu sei quantos terrenos vão custar 20.000. 20 terrenos. Mas a gente não sabe quantos vão custar R$30.000, né? Então, esse é um cara que está faltando para a gente ter noção de quanto ele vai faturar. Se a gente prestar atenção nas nossas alternativas, todas elas provam que com certeza pelo menos um terreno existe aqui, né? Ele não vai parar nesses daqui. Então, olha só, me falta saber quantos terrenos. O que eu tenho para saber quantos terrenos além dos 20? Medida, né, metragem, metros quadrados de cada terreno,
e quantos hectares ele tem além da conversão para hectare. Já deu para pegar o que a gente vai fazer? Eu vou descobrir quantos metros quadrados ele tem no total, fazendo a conversão de hectare para metro quadrado. Pego esse valor, divido pelos 300 metros quadrados e encontro o total de terrenos. Os 20 primeiros custam 20 mil, o restante vai custar 30 mil. Pegou? Vem comigo então. Se esse fazendeiro tem 2,1 hectare, para a gente saber quanto que ele tem em metro quadrado, a gente vai pegar o 2,1 e vai multiplicar por 10 mil. E eu não sei fazer isso. Você sabe fazer isso. Olha só. 2,1, vamos andar uma casa? Finge que é 21, andei uma casa. Mas na hora de multiplicar por esse cara, eu tenho que compensar. Tira uma casa. Então ficaria 21 vezes 1.000. 21 vezes 1.000. 21 mil metros quadrados. 2,1 vezes 10 mil, 21 mil. Então, o meu fazendeiro, já peguei ele para mim. Às vezes um terreno desse vem para nós, né? 21 metros quadrados e ele vai separar em terrenos de 300 metros quadrados. Para eu saber quantos terrenos, eu vou pegar o 21 mil e vou ter que dividir pelo 300, concorda comigo? Então, olha só. Isso nos leva a 21 mil dividido por 300. Tranquilinho, né? 21 dividido por 3, 7. E aí a gente corta esses dois zeros. Fica 70. 70 terrenos. Então, olha só, esse fazendeiro é a sensação do momento com os seus 70 terrenos de 300 metros quadrados cada terreno. E como que ele vai vender? 20 primeiros por 20 mil reais cada. E se ele tem 70 terrenos, a gente já sabe o que é o restante, né? O restante aqui, ó, 50 terrenos, né? Agora, basta que a gente calcule, multiplicando a quantidade de terrenos por valor de cada um. Logo, ele deve faturar? Ele deve faturar. Vamos ver essa conta? Bom, 20 vezes 20 mil, olha só, 20 vezes 20, 400, 400 mil, mais 50 vezes 30. 50 vezes 30, coloca 3 zeros. 1 milhão e 500 mil, certo? Sim ou não? Bom, 400 mil mais 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 900 mil reais. Esse fazendeiro vai faturar, então, vendendo os terrenos dele, beleza? Temos, então, como alternativa na nossa questão, letrinha C, de casa. Casa, terreno, tudo envolvido, né? Se fosse chutar, ia ter que ser C. C de casa, no terreno do fazendeiro, beleza? Bom, questão muito bacana. Tá vendo que aqui a gente não pensou em incógnita, a gente não pensou em variável, a gente pensou simplesmente em as 4 operações. Por isso que era uma questão de aritmética, também com um pouquinho de sistema métrico aí pra gente fazer conversão. Tranquilinho. Beleza? Gostou de aritmética? Aprendeu aritmética? Ficou mais tranquilo em relação a acertar essas questões? É importante na prova a gente buscar as questões de aritmética, porque elas estão ali entre fáceis e médias, questões boas para a gente garantir o TRI e garantir a coerência. Tranquilinho? Tudo bem? Posso ficar por aqui hoje, então? Bom, me despeço de vocês, espero que essa aula aí tenha sido muito bacana, que vocês tenham gostado dos exercícios, tenham aprendido, que isso traga mais segurança e que a gente tenha aí um ótimo Enem esse ano, com bastante treino, bastante determinação, acreditando muito na gente, fechou? Ó, aquele beijo e a gente se vê em breve.